Estado paralelo. Criminosos matam, investigam, condenam à morte e ainda avisam a polícia que tá tudo resolvido. É a segurança pública do Rio de Janeiro. No mundo das fake news. Então, com base nisso, foi acompanhado. Anotações em celular de delegada revelam trama bolsonarista para associar o PT a facções criminosas no Brasil. Fora da casinha. Na véspera de novo julgamento, Jair Bolsonaro diz que TSE é tribunal de esquerda. É um julgamento muito político, né? De esquerda. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue. Sexta-feira, dia de meu pai Oxalá, no Candomblé, epa babá. É isso aí, estamos começando mais um ICL Notícias. Boa noite, Gabi, minha querida. Boa noite, queridíssimo Chico Sá. Boa noite, Boa querido noite. Chico Pinheiro, meu querido Chico Sá. Boa noite, Gabi. Chegamos ao fim dessa semana longa, né? Meu Deus. 6 de outubro de 2023. Boa noite para você também que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também, hoje não tem Com Brasil, né? Eu tava aqui quase chamando o canal Com Brasil, olha só, né? Eu tô aqui, hoje é sexta, gente, não, hoje não é quinta, não. Muito bom, boa noite para você que nos assiste de todos os cantos do mundo, Ribeirão Preto, Teresópolis, Olinda, Macapá, Floriano, Piauí, Santo André, Belo Horizonte, Indaiatuba, Barra Mansa, Goiânia e quem está de aniversário hoje? Chico Pinheiro. A nossa cidade, Gabi, o nosso país, que ele é um país, ele tem tudo. Chico Sá, meu querido, amor nosso, aniversário de Chico Sá, que beleza, parabéns, Chico. Obrigado, parabéns, querido. Obrigado, nosso Xará. coração tem festa, né, Gabi? É isso aí, gente. Chico Sá hoje faz anos. Bom, parabéns, obrigado. querido. Bom, Chico, você perdeu perdeu o bolo, Verdade, rapaz. Chico. Foi pro Rio. Teve um bolo aqui da comunidade mais lindo do mundo. Obrigado. Feliz Ano Novo. E me diga aí, anteontem foi dia de São Francisco de Assis. E você, Francisco, nasceu no 6 de outubro. Tem uma coisa a ver com a outra, não? Totalmente. Nasci ali, eu era o santo mais próximo, né, do dia 4. E minha mãe fez uma promessa para pagar em Canindé, lá no Ceará. Então foi lá que eu fui pagar essa promessa com 8 anos, porque nasci ali meio desmantelado e tal. Gente, olha as figurinhas do WhatsApp vazando aqui. Perfeito. Mas é isso aí, Chico. É homenagem a São Francisco. Aí, piu-piu-piu-piu. Cadê o piu-piu-piu-piu? Você matou a charada. E o cantor, Sabiazinho. É, o sabiá do Tenente Coronel Mauro Cid, que deve estar piando lá. A gente nem tem mais falado no homem, né? Mas está piando lá com sua delação, né? Espero. Maravilhoso, maravilhoso. Não, aqui, assim, a gente dá notícia, mas sempre com bom humor. Por quê? Porque temos Chico Sá, né? O nosso sol aqui no estúdio. Assim, Só faltou o Chico Pinheiro aqui no estúdio para cantar um bolo com a gente. Muita gente aqui no chat, inclusive, falando. Eu também queria bolo, gente. Muita gente dando parabéns pro Chico Sá. Obrigado pelo Continua bolo, essa pessoa ICL. tão maravilhosa. Não só pelo bolo, obrigado satisfação. pelo calor de vocês, pela quentura humaníssima. Pelo amor que eu recebo aqui todos os dias. Tá recebendo muito aqui no nosso chat também, na nossa comunidade Que ICL. bacana. Com certeza, muito né? Não feliz. podia ser Isso aqui diferente. anima aí para seguir no jogo. Seguimos no jogo. E aproveitando que é aniversário de Chico Sá, vou pedir para dar aquele like pra gente, né? Por favor, aniversariante pede. Aniversariante pede, aniversariante tem vai direito. ser um brinde, vai ser como se estivesse numa mesa de bar, sexta-feira.
Um like aí, por favor. Um like, ativar o sininho para acompanhar a nossa transmissão. Chico Pinheiro, hoje é um dia de muita alegria para a gente aqui no estúdio, mas a gente continua falando de assuntos muito complexos, né? Continuamos muito tristes com o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, né, o assassinato desses 3 médicos. É ruim a gente dizer assim, eu sabia, mas quando a Ledinha, minha mulher, me ligou cedo, né, e falou, você viu a morte dos 3 médicos? Eu falei, vi. O que você acha? Eu falei assim, tudo indica que foi um engano dos bandidos. Por quê? Eu falei, olha, não foi execução, está claro que foi. Se fossem médicos do Rio de Janeiro, eu poderia suspeitar que algum médico, alguém, teria ligação com esquema de milícias. Eu nem pensava em tráfico, eu pensava em milícias. Alguém pode estar devendo alguma coisa pode ter acontecido, algum mal-entendido, e as pessoas muito mal. As pessoas matam mesmo. Mas se tratando de 3 médicos, 4 médicos de São Paulo, isso parece que alguém errou e mataram gente errada. E a gente falou disso, foi a conclusão da Polícia Civil, e agora a gente vê que foi mais ou menos isso mesmo. Queriam matar um bandido, um dos chefes de milícia, que mora na mesma avenida que a gente vê agora, não é? E olha aí, ele é muito parecido com esse médico que é de Jequié, na Bahia. Então, devem ter achado, ele é o médico, ele é o bandido, e esse pessoal que está com ele aí deve ser segurança de bandido. E aí eles terminaram todos. Foi um choque, né? Mas esse choque que apavora tanta gente tem se tornado comum em grandes cidades, especialmente no Rio de Janeiro. Cidade dominada pelo tráfico, pelas milícias, inclusive no poder público. Diante disso, o governador e outras autoridades recuam, não metem a mão nessa cumbuca, mas serve para exploração política. Hoje, por exemplo, eu leio aqui na Folha de São Paulo que isso pode dar ânimo à candidatura bolsonarista do general Braga Neto, aquele que foi vice de Bolsonaro na última eleição, para ser prefeito do Rio de Janeiro. Ele não está muito empolgado, esse cara aí, ele não está muito empolgado com a ideia, não. Mas, no PL, diz a Folha de São Paulo, chamou a atenção a manifestação do general sobre o crime, que não se limitou a dar condolências aos parentes dos mortos. O general Braga Neto disse também que é imperativo voltar a tratar da questão da segurança pública como prioridade nacional com a seriedade que merece. Ora, general, primeiro o senhor sabe, nós sabemos, que a segurança pública não é atribuição de prefeito. Então, tira isso da sua campanha de prefeito, que não cola. Se o senhor fosse candidato a governador, podia até lançar essa ideia, mas ficaria mal. Sabe por quê? Porque o senhor foi interventor no Rio de Janeiro durante 1 ano. Enquanto o senhor mandava na segurança pública do Rio de Janeiro, sabe o que vocês fizeram? O Exército Brasileiro deu 270 tiros num carro onde estava um músico negro e sua família. Fuzilaram um inocente. E um morador de rua, um mendigo que foi tentar dar ajuda a ele, também foi fuzilado. Esta é a segurança pública que o senhor defende. É segurança pública para os brancos, os bem-nascidos, e bala para os negros pobres, mesmo que não sejam criminosos. Aliás, se fossem, não caberia aos valorosos soldados do Exército, das Forças Armadas, fuzilar ninguém, general, porque o Brasil não tem pena de morte. Entendeu? Não tem. Também, sob a sua gestão, fuzilaram Marielle Anderson, a nossa vereadora, e o motorista dela. E mataram.
Sabe, general, até hoje nós não sabemos quem são os mandantes desse crime. Será que o senhor sabe? Será que o senhor sabe, general? E por isso não toca nesse assunto? Porque o senhor era o responsável pela segurança no Rio de Janeiro quando os bandidos mataram Marielle e Anderson. Curioso, não é, general? General vice de Bolsonaro, o assassino de Marielle, morava onde? Na mesma avenida onde anteontem morreram assassinados os 3 médicos, na Avenida Lúcio Costa, no mesmo condomínio onde morava seu chefe, Jair Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, que eu chamo de Vivendas da Barra Pesada. É tudo muito próximo. Não, pode ser que Bolsonaro não tenha nada a ver com isso, pode ser. Pode ser e pode não ser. Pode qualquer coisa. Agora, o que é certo é que essa cultura de morte foi incentivada pelo candidato que o senhor apoiava, pelo seu candidato à presidência da República, por Jair Bolsonaro. Essa cultura de morte é essa que espalhou armas pelo Brasil inteiro. Armas, inclusive, de uso exclusivo das Forças Armadas, que foram para os CACs, colecionadores, atiradores, né? Foram para os e caçadores. Caçadores de quê? De pobres, pretos, de tão pretos, de tão pobres, ainda que sejam brancos. O Brasil está chocado com o assassinato dos 3 médicos e um está internado. Mas o Brasil está chocado também, e tem toda a razão de estar, que são pessoas brancas de nível superior, numa praia de um quiosque, numa praia de um bairro nobre. Quer dizer que os outros são indignos? Os outros bairros? Quer dizer que a zona norte do Rio de Janeiro, as periferias são indignas? Não, esse aí é um bairro nobre. Como pode morrer gente assassinada logo aí? Mas nas periferias, general, morrem pessoas todos os dias e a gente às vezes nem fica sabendo. Morrem crianças, esse ano foram tantas que Caetano Veloso levou um pedido ao Papa, pedindo que ele reze pela segurança das nossas crianças que morrem de balas perdidas e coisas semelhantes aqui na cidade de São Sebastião, crivado de flechas. São Sebastião, nublai minha visão na noite da grande fogueira desvairada, canta Chico Buarque. Fogueira que arde, que queima em cima de pobres, em cima de pretos, em cima de crianças. É uma visão sobre toda essa cidade que é preciso que a gente tenha. Viu, general? É preciso que a gente saiba por que mataram aquele músico. General Braga Neto, é preciso que a gente saiba quem mandou matar Marielle. O senhor era o chefe da segurança. Que incompetência é essa que até hoje o senhor não sabe? Ou será que sabe, hein, general? Mas não convém mexer, não é? Não sei. Como a gente vai saber? Como a gente vai saber, general? Esta semana também, na violência desmedida, homens encapuzados invadiram uma casa em Jequié, na Bahia, e fuzilaram 6 pessoas de uma família. Pobres ciganos, mais uma minoria estigmatizada. 6 pessoas, uma criança de 4 anos e 5 adultos, cujo nome a gente nem sabe. Porque a dor da gente, como canta o Chico, a dor da gente não sai no jornal. A dor dessa gente não sai no jornal. São 5 adultos, e entre eles uma senhora grávida de 9 meses. General Braga Neto, povo do PL, direita, extrema direita asquerosa, nojenta, se vocês tiverem alguma proposta séria para a segurança pública, apresentem-na para o Brasil. Ou então, recolham-se ao esgoto de onde nunca deveriam ter saído. General Braga Neto, o melhor que o senhor faz é não ser candidato a nada. E hoje, Chico, Gabi, pasmem vocês, o Jair Bolsonaro
quer atribuir a culpa da violência? Ele que destruiu armas, fartura de armas pelo Brasil, ele que incentivou o ódio, ele que condecorou milicianos, o Jair Bolsonaro, que é associar Lula às organizações criminosas. Toma vergonha, Jair. Toma vergonha enquanto o senhor ainda está solto. O senhor vai parar na cadeia, que é o seu lugar. E te cuida, general Braga Neto. Essa é meu desabafo, é minha bronca. E tem também o secretário de comunicação do Jair, o Fábio Weisgarten, que disse: esse crime bárbaro zerou a eleição no Rio de Janeiro. Vai achando, Fábio, vai achando. Vamos ver onde é que vocês vão parar com essa conversa fiada. Parece que esqueceram que Braga Neto era um interventor do Rio de Janeiro quando Marielle foi assassinada, né? Exatamente. Esqueceram que ele já teve ele já cumpriu esse papel dele da forma pior possível. Ele disse, Gabi, dias depois de assumir, depois da morte da Marielle, perguntado, o general, viu, Chico? O general diz: devem estar mortos os assassinos da vereadora. Não sei se foi a milícia que soprou para ele ou ele acreditou no modus operandi da milícia. Sei que a primeira declaração dele sobre a morte de Marielle é que os assassinos estariam mortos, assim, dando por encerrado o caso no primeiro momento e acabou. Então, esse cara quer ser candidato a nada? O mesmo Braga Neto, do escândalo da corrupção dos coletes de balística. Não esqueça disso. A Polícia Federal está apurando esse caso dos coletes que são... tá aí a notícia. Então, não há como agora, nesse oportunismo, pegando esse caso e jogar forçadamente a candidatura Braga Neto sobre o Rio de Janeiro. Pô, o Rio de Janeiro já tem problema demais para ter mais esse, né? Vamos recapitular o caso para chamar o nosso querido Chico Alves aqui para a nossa conversa? Hoje é o trio de Chicos, meus queridos Chicos, hoje. Como que está essa história, né? O Comando Vermelho e a milícia de Tailon. Tailon é... Vamos começar, né? As investigações nesse momento sobre a execução dos 3 médicos no Rio de Janeiro, um deles Diego Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim. A principal suspeita da Polícia Civil é que um dos médicos, o Perseu Ribeiro de Almeida, teria sido confundido com esse Tailon, que é com o filho de um miliciano, na verdade, chamado Tailon, né? E que o crime teria sido uma ação dos traficantes do Comando Vermelho que assassinaram os médicos por engano. Isso é o que diz a Polícia Civil. O Comando Vermelho e a milícia de Tailon estão numa guerra por territórios na Zona Oeste. Isso é um assunto que a gente conhece já há bastante tempo. Hoje, a Polícia do Rio encontrou 4 corpos, 3 em um carro e 1 numa comunidade na Zona Oeste, que seriam de traficantes envolvidos com assassinato. E aí eles teriam sido mortos pelos próprios criminosos, descontentes com a repercussão desse crime. Vamos lá. Um dos mortos é o Felipe Mota, o Lesk, que seria o líder do grupo. Ele estava foragido da polícia há 4 anos, seria um ex-miliciano da Gardenia Azul, que se aliou ao Comando Vermelho, e o Comando Vermelho e as milícias disputam territórios no Rio de Janeiro. Também foi encontrado o corpo de Rian Nunes de Almeida, que era do grupo de Lesk. Chico Alves, meu querido, boa noite para você. Os criminosos executaram, apuraram, condenaram à morte e avisaram a polícia que esse caso está solucionado. A gente está vivendo há algum tempo já, eu te pergunto, mas acho que talvez esse caso escancarou pela plenitude que está tomando. É um estado paralelo? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Chico Sai. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um estado paralelo já de muito tempo, Gabi. E até essa geopolítica que você narrou aí no começo mostra isso. Tem uma hierarquia, tem divisões, informações que a gente, para nós, para uma sociedade saudável, normal, essas informações seriam tidas todas como aberrações. Mas a gente é obrigado a saber quem é o chefe da milícia X, qual o chefe da milícia Y, quem é o chefe do comando tal,
quem é o chefe do outro comando e quais áreas eles dominam. Essa briga, essa guerra, essa geopolítica, aí, como eu chamo, da criminalidade no Rio de Janeiro, vem de muito tempo, desde a década de 90, quando eu fazia matérias aí para Isto É, do Mino Carta, que a gente repetia isso, esse termo que você usou, Estado paralelo. Por que Estado paralelo? Porque é o banditismo que toma conta de territórios, são territórios inteiros, com um grande contingente populacional, que são dominados pelos bandidos, pelos criminosos, pelo crime organizado, e que o Estado não só não tem a presença ali nesses territórios, como algumas vezes alguns desses agentes do Estado são coniventes, e se não fossem coniventes, esses criminosos não conseguiriam esse domínio territorial. E aí as coisas, os anos foram passando, né? E a gente vai se acostumando com o absurdo. Isso aqui nos deixa, assim, quando a gente se toca disso, de que a gente está num estado absurdo desse, quando acontece um crime bárbaro, que aí a gente lembra, olha só o que está por trás disso. É um absurdo total, comunidades e mais comunidades estejam sob domínio do tráfico, e cada vez mais vão avançando. Desde a época que eu fazia matéria na década de 90, na Isto É, do Mino Carta, para agora, eu imaginava, né, bobinho eu, achava que as coisas iam melhorar em algum momento. Nada, só pioram, né? Só pioram. E aí, Gabi, eu queria marcar muito a fala do governador Cláudio Castro hoje, que disse, não, esse caso não está... Não sei se você vai abordar essa fala dele, não sei se você vai tratar disso, mas assim, pode a fala adiantar, do Chico, pode Cláudio adiantar. Castro... Pois é, a fala do Cláudio Castro é o fecho desse absurdo todo, né? Ele diz que não, vamos continuar apurando o caso. Era o mínimo também, né? Imagina se há um crime como esse, três médicos são assassinados, aí vem o tráfico, em tese, né? Porque a gente não tem nenhuma confirmação oficial, o tráfico manda matar os assassinos dos médicos, e aí daria o crime por encerrado, ninguém apura mais, seria um absurdo total, né? Na verdade, a polícia vai fazer aquela cena de que está apurando, vamos ver se realmente vai apurar dessa vez. Mas o governador diz o seguinte, que espera que esse caso... Tá aí a frase dele, Chico, na tela para você. De uma briga de milicianos e traficantes e de uma verdadeira máfia que tem entrado nas instituições, nos poderes, nos comércios, nos serviços e no sistema financeiro nacional. Mas há 2 dias atrás, há 3 dias atrás, na verdade, na terça-feira, a máfia tem seus próprios tribunais, é um estado paralelo, né? Isso aí... Um grupo criminoso que tem seus próprios tribunais é um estado paralelo. Mas na terça-feira, especificamente, ele deu uma entrevista para a Globo News e que ele disse que não, que a situação da segurança no Rio de Janeiro poderia ser comparável à de Paris ou Nova York. E reclamou que as pessoas dizem que tem territórios aqui inteiros no Rio de Janeiro dominados pelo tráfico. Ele disse que isso não existe. Aí hoje, além dessas frases que a gente destacou aí, disse o governador Cláudio Castro que o que acontece essas ações são um misto de treinamento de guerra com falta mínima de pudor dessas organizações criminosas. Ou seja, o Cláudio Castro, que não combate o crime como deveria combater, de uma forma com inteligência, né, com investigação profissional, ele conta com o pudor das organizações criminosas para que isso não aconteça. E ele disse que esses casos devem parar de ser tratados como pontuais. Se ele, há 3 dias atrás, dizia que não havia esse problema todo no Rio de Janeiro, que não tinha esse domínio territorial, que o Rio de Janeiro poderia ser comparado a Paris e Nova York, quem estava tratando casos assim como pontuais era ele. Então ele está se desdizendo 3 dias depois dessa entrevista. E aí fala disso, da máfia que se expande por todo o território nacional e termina dizendo: isso é uma responsabilidade de todos nós. Principalmente, governador, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua. E o senhor, há 3 dias atrás, estava negando o quadro que a gente agora está vivendo escancarado.
Chico Pinheiro, você ia fazer uma pergunta, não, alguma colocação aqui também, né? É um comentário aqui sobre o que o Chico está falando. Sim. Vamos remontar as coisas. De onde vem esse governador, Cláudio Castro? Esse cara, até onde eu saiba, era um cantor gospel da Igreja Católica, da turma da Renovação Carismática, era um cantor gospel. Depois virou assessor de políticos, e aí, porque com prestígio na internet de cantor, o Witzel puxou ele para ser vice. O Witzel foi cassado, esse cara virou governador, e aí, com a máquina do Estado na mão, conseguiu ser eleito governador. O que ele disse até hoje sobre segurança pública? Neca, nada, não diz nada sobre segurança pública. A milícia está infiltrada nas instituições de Estado, mas claro que está, a milícia manda no seu governo, governador. A gente sabe disso. No Rio de Janeiro tem 3 grandes poderes, não estou dizendo que são todos bandidos. Nós temos o tráfico, que manda em boa parte da cidade, nós temos a milícia e nós temos um sem número de pastores evangélicos, muitos picaretas, e esse pessoal entrou na máquina do Estado. Né? Pastores oportunistas, milicianos e tráfico mandam no Estado. E o senhor canta o óbvio. Infiltraram na máquina do Estado, por que você não tira ele daí? Por que você não tira o crime de dentro do governo? A gente sabe que está em vários locais. Por que você não restabelece uma Secretaria de Segurança Pública para tratar desse assunto? Não existe Secretaria de Segurança Pública na cidade das mais violentas do Brasil e do mundo, onde as pessoas não podem sentar numa beira de praia sem correr o risco de serem fuziladas. Não existe Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. O chefe da perícia do Rio de Janeiro, me lembrava ontem o Otávio Guedes na Globo News, nem perito criminal é um delegado que o senhor botou aí. Ora, seu Cláudio Castro, toma atento, não dá, assim não vai. E lembrando que o seu chefe, Wilson Witzel, que foi cassado, foi eleito na esteira de quem? De quem? Daquele morador do condomínio Vivendas da Barra Pesada, de Jair Bolsonaro. Foi filhote de Bolsonaro. Esse que distribuiu armas à fartura para os bandidos do Rio de Janeiro. Qual é a sua proposta de segurança pública, governador Cláudio Castro? O Brasil quer saber, o Rio de Janeiro precisa ter. É isso, Chico. Eu fico chocado de ver essas declarações. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente está faltando governo e gente séria. Vergonha na cara. E sobre os desdobramentos, né, desses 4 suspeitos mortos, todos os traficantes, né, que até onde a gente sabe, liderados pelo Lesc e faziam parte de uma equipe sombra, que foram mortos 12 horas depois de executar esses médicos, a ordem para matar cada um deles, de acordo com a polícia, partiu do próprio Comando Vermelho numa ordem que saiu do presídio de Bangu, então numa reunião feita por videoconferência. E hoje a polícia fez uma operação lá no presídio de Bangu 3 e apreendeu 22 celulares. Eu vou aproveitar que eu chamei essa história, esse desdobramento, e chamar o Coronel Robson Rodrigues, que está aqui com a gente. Ele é antropólogo, consultor de Polícia e Segurança Pública e chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Coronel Robson, boa noite para o senhor. Obrigada por aceitar nosso convite. Aproveitando que eu entrei nessa história de que a ordem partiu de dentro do Bangu, né, não é exatamente uma novidade para a gente, mas acho importante a gente esclarecer como é que acontece isso, né? Como videoconferência. Exatamente. Parece uma empresa aí na Berrine, né, que para ali, vamos fazer uma videoconferência. Boa noite, Gabriela. Boa noite ao Chico. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu acompanho o programa e sou fã do trabalho de vocês. Só esclarecer, eu não sou chefe do Estado-Maior da Polícia, já fui há algum tempo atrás. Ex-chefe, né? Isso. Sim, ex-chefe. Eu não falo pela polícia, eu falo pelas pesquisas e pelo Laboratório de Análise de Violência da UERJ. Tá?
Mas boa noite a todos, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Vamos lá, Coronel, vamos começar então falando a respeito desse modus operandi, né, de dentro do Bangu 3, que a gente teve a ordem partindo do próprio Comando Vermelho, até onde a gente sabe, né, a partir de uma reunião feita por uma videoconferência. Então, tentar entender como é que é o modus operandi. Olha, isso não é novidade, tá? Isso. Infelizmente, no Brasil, os presídios, o sistema carcerário de uma forma geral, eles são mais um fator criminógeno, né? Na verdade, apesar da proposta do sistema carcerário ser outra, ele contribui muito para a proliferação, aumento dessas atividades criminosas, né? Então, lembrar aqui que as duas maiores facções do crime organizado do Brasil nasce e se prolifera a partir dos presídios. Infelizmente, essa realidade já não é de hoje que o sistema carcerário clama por uma reforma, né, mas a gente não vê isso numa perspectiva nem de médio nem de longo prazo, infelizmente. Nós temos aí uma versão dada praticamente pelo Estado paralelo, né, no Rio de Janeiro, e que todo mundo já engoliu essa versão e está dado por isso mesmo, né, que foi um grupo querendo atingir inimigos da milícia, vai lá, atira nesses médicos, depois o crime não pega bem e são eliminados esses executores. O senhor acredita nessa versão? Já dá como certeira ou tem alguma desconfiança? Olha, isso fere a razoabilidade, a técnica de investigação, né? Bom, uma investigação não se faz por especulações preliminares. É verdade que, no caso de homicídios, quanto mais rápido se colhem as provas, mais chance nós temos de ter a elucidação dos fatos, né? Mas a especulação por si só atrapalha. Evidentemente, esse fato, essa chacina que ocorreu lá na Barra da Tijuca, escancara logo no primeiro momento falhas no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. Primeiro, o sistema de patrulhamento, de policiamento preventivo, que cabe à Polícia Militar, né, numa via movimentada do Rio de Janeiro. Isso é ruim porque, inclusive, transmite toda uma insegurança para a população. Então, falhou o sistema preventivo do policiamento quando deixa criminosos circularem muito confortavelmente, daquela maneira, por ali, numa faixa que é de muito acesso da população do Rio de Janeiro. E o outro fato, infelizmente, é o que acontece após essa chacina, que aí devem operar as polícias de investigação, no caso a Polícia Civil, que é quem tem a atribuição originária para fazer esse tipo de investigação, mas a Polícia Federal se manifestou também para ajudar. E toda ajuda é bem-vinda, evidentemente, mas agora, com essas especulações, essas informações desencontradas, evidentemente você não pode, num primeiro momento, descartar todas as hipóteses. No primeiro momento, é hora de você acolher várias hipóteses. O moleque é muito mais aberto. Ao longo das investigações, você vai refutando algumas e reforçando outras. Acredito que deva ser esse o caso, mas informar de antemão, já resolver por mera especulação o crime e já estabelecer uma relação entre o que aconteceu hoje e o que aconteceu ontem, eu acho que é precipitado e ainda deixa mais desconfortáveis as famílias das vítimas que merecem todo o respeito. Evidentemente, ainda quando você traz essa hipótese, você escancara um outro problema, né? Então, nós temos dois crimes que ainda não têm correlação entre si, não há evidências disso, e você aceita com uma naturalidade muito grande um problema sério do Rio de Janeiro, que é o poder paralelo, ou seja, do tráfico, ou da milícia, ou da narcomilícia, o que seja, mas que afronta
o monopólio da força do Estado, que é um dos pilares do Estado moderno e do processo civilizador. Então, infelizmente, ao entregar essas informações de uma forma muito precipitada, essas especulações, eu diria, você não contribui em nada na parte técnica da investigação, não contribui com a família, que deve estar sofrendo nesse momento e gostaria de informações mais elucidativas, coisa que até agora nós não tivemos, infelizmente. Chico Alves. Obrigado. Ô Robson, boa noite, é um prazer estar dividindo aqui o programa com você. A perícia é uma preocupação minha. Eu queria que você puder falasse alguma coisa, primeiro sobre a perícia nesse caso, que me pareceu, assim, no dia seguinte tinha muita gente circulando por ali, estava fechado, parece que talvez, se não me engano, tinha uma parte fechada, mas no dia seguinte já tinha muita gente circulando por ali. A perícia nesse caso que te pareceu, e de uma maneira geral, a perícia no Rio de Janeiro, como funciona, né? O Chico Pinheiro acabou de lembrar que não é alguém da área, não é um técnico que está comandando a perícia, e a gente não vê muitos avanços tecnológicos nessa área, quer dizer, não vê nem o básico, na verdade. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da importância da perícia para a elucidação desses casos. A taxa de elucidação é tão baixa, e como a falta de perícia influi nisso? Visto que o quiosque reabriu na mesma noite, né? Importante até acrescentar que foi imediatamente, praticamente. Vida que segue. Olha, eu estava acompanhando aqui, antes de entrar, os comentários do Chico. Eu fui muito feliz com pontos estruturantes e estruturais do nosso problema de segurança pública, né? Tocou na extinção da Secretaria de Segurança Pública, né? Apesar de haver críticas com relação à última gestão da Secretaria de Segurança Pública, mas era crítica à gestão e não à estrutura. Uma perda lamentável de uma instância de integração das forças policiais. Infelizmente, nós não temos isso no Rio de Janeiro, é uma particularidade e que tem muito a ver com os problemas que nós passamos hoje. Outro problema estruturante é o problema da perícia, né? A perícia ela é fundamental, né, na elucidação, então não é de estranhar as baixas taxas de elucidação quando você tem uma perícia, como aqui no Rio de Janeiro, que ela é separada da Polícia Civil, uma outra organização. Infelizmente, ela às vezes é subvalorizada, ela é subestimada, quando deveria ser o contrário, deveria ter muito mais investimentos, deveria ter um tratamento super especial e deveria ser incorporada de fato de direito pela Secretaria de Segurança, e as polícias deveriam estar incorporadas a uma Secretaria de Segurança, de onde sairia uma política de segurança pública. Hoje que a gente vê não só a extinção da Secretaria, mas a falta de clareza para esses problemas estruturantes e também só para avisar que essas imagens foram feitas na mesma noite, tá? A gente colocou aqui na tela para as pessoas entenderem quais são essas imagens que a gente está passando. Por favor, Coronel, pode continuar. Então, esses problemas juntos podem, em boa medida, explicar a baixa taxa de elucidação do crime, principalmente o crime violento no Rio de Janeiro, que infelizmente segue sem uma política clara, né? Então não só foi a extinção de uma secretaria, mas não só a extinção também de uma política de segurança pública, mas a anulação de qualquer ação que a gente possa classificar como uma política de segurança pública. Então a gente não vê isso, infelizmente a gente vê mais do mesmo. Vou repetir um neologismo que eu usei, mas cai bem. Nós não temos novidades, nós temos veridade, porque as práticas são um eterno retorno, sempre se repetindo, infelizmente, e os mesmos erros nós estamos colhendo aqui no Rio de Janeiro. Coronel. Vai lá, Chico. Olha, ao que tudo indica, a polícia fazia escuta, sabia que ia acontecer alguma coisa aí. Talvez por isso não tivesse ninguém da polícia lá, para não se dar mal. É bandido que vai matar bandido, eu não vou aparecer. Essa é a leitura que nós fazemos. Nós, ignorantes da situação. E confesso, não sei mais do que isso. Não é? Aí,
o mandante dessa chacina, e o cara pisou na bola, matou gente que não tinha nada a ver. Ontem eu comentava com colegas assim, vão aparecer mortos porque pisaram na bola, porque mataram gente errada. Se tivesse matado certo, não tinha problema nenhum. Se tivesse matado certo, não era nem notícia. Ia sair assim, traficantes, milicianos entram em confronto e matam 4, tá, né? Mas aí é o seguinte, mataram gente que não podia ser morta. Mas parece que o governo do Rio não entende que ninguém pode ser morto quando o próprio governo, ao que tudo indica, sabia que ia rolar uma morte ali, ou várias, né? O que eu pergunto é o seguinte, resolvido, o chefe, o mandante, manda matar os assassinos, porque agora é o seguinte, o país todo está de olho nisso, o Ministério da Justiça está de olho nisso, a sociedade está cobrando, a mídia está cobrando, está todo mundo cobrando. Então, o chefe que mandou matar fala, opa, não vamos, já matei os caras, já está resolvido. Primeiro, o senhor acha que isso vai parar aí? Ou o senhor acha que as autoridades vão insistir em saber quem é o mandante? Por que o cara que eles queriam matar está solto? O pai dele está solto? Aquele que não foi morto porque não estava no local, mas foi o homem do engano. Né? O senhor acha que vai ficar por isso mesmo? O senhor acha que tem jeito de combater criminalidade com esta, não falo política de segurança, porque isso não existe no Rio de Janeiro. Não existe política de segurança. Né? Com a Polícia Civil e Militar, que está no Rio de Janeiro, tem como resolver esse problema? Olha, Chico, eu não chegaria a esse ponto, né, de já acusando previamente, não estou dizendo que você está fazendo isso, mas, claro, evidências que podem parecer, sim, que houve uma certa facilitação, mas não chegaria a falar isso. Eu vou aproveitar a própria hipótese colocada pela Polícia Civil e pelo governo de que já estavam sendo monitorados e tudo mais. Ora, a gente tem criticado as operações que são feitas dentro das comunidades, dentro das favelas, né, que são muito mais arriscadas e geram muito mais problemas. A circulação de traficantes no asfalto, vamos dizer assim, entre aspas, nas vias, é uma circulação que eles deveriam estar muito mais desconfortáveis, e me pareceu que não estavam. Então, é um momento oportuno para se fazer as prisões. Então, o discurso de que estava monitorando e não verificar essa oportunidade, que seria uma oportunidade de ouro para se fazer uma prisão de todos esses elementos, porque eles estavam super desconfortáveis ali, ou não estavam, mas deveriam estar por um patrulhamento efetivo. E me parece também essa falta de integração, e aí eu chamo a atenção mais uma vez para a falta dessa instância que vai integrar as duas forças. Olha, se tem uma informação de que tem um monitoramento, que havia elementos prontos para efetuarem, para matarem, para executarem pessoas, né? Aí, independentemente de quem seja, é dever do Estado evitar que isso aconteça. O momento era oportuno, porque estavam em local e eles não teriam nenhum apoio de fogo ou apoio de outros amigos que pudessem revidar uma abordagem por parte das polícias. Então, era um momento oportuno, e o que a gente vê é uma política desacertada de segurança pública quando investe nas operações espalhafatosas, né, espetaculosas, no meio das comunidades, não só para a população, mas também para os próprios policiais que participam dela, e a gente vê esses números aí da letalidade praticada pelos agentes do Estado e da letalidade e da violência que sofrem essas populações. Então, o momento era oportuno. Eu vou aproveitar o próprio discurso das autoridades para mostrar as contradições desse discurso. Eu não chegaria a afirmar ainda, sem evidência, né, que isso foi proposital. Mas, infelizmente, é justa essa observação, essa percepção, dados os encontros que nós percebemos nesses discursos e nessas peças que acabam não se encaixando. Chico Alves? Robson, você tem uma experiência peculiar, porque você teve do outro lado, né? Você foi policial ativa e atuou, né, nesses momentos, nessas
nessa tensão que é aqui o Rio de Janeiro por muitos anos, e agora analisa, né, estuda o assunto, tem a teoria e tem a prática. Com essa bagagem que você tem, dessas falas das autoridades após o crime, após os 2 crimes, né, a matança no quiosque e depois da morte dos 4 lá na Gardenia Azul, a fala do governador, a fala do ministro da Justiça e do Ricardo Capelli, do secretário Ricardo Capelli, das autoridades, alguma coisa faz sentido como algo que realmente vai fazer algum efeito para reduzir esse estado de insegurança, de barbárie que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, ou você só está vendo se repetir o que você já vem vendo há décadas, assim como eu? Infelizmente, vou por parte, vou falar primeiro aqui do Estado. Infelizmente, é um discurso que vem consolidando nesses últimos anos, né? Se antes havia uma oscilação entre um governo e outro, mas agora ele se consolida a 2 governos e fora a tragédia também, que foi o final do governo Pezão. Bom, eu não vejo por alguns fatores, vou elencar 2 só. Primeiro, a falta de clareza das autoridades, né? E o outro é uma questão política mesmo, né, de aproveitar o momento, aproveitar esse discurso populista, do populismo punitivo, porque isso dá resultados nas urnas, infelizmente. Então, dificilmente essas autoridades vão agarrar dessas ações, porque hoje em dia, com todos esses avanços dentro da tecnologia, a velocidade com que os resultados são mostrados, então há um monitoramento da satisfação por parte da população, e há setores muito conservadores que legitimam esse tipo de ação. Infelizmente, isso é um motivo, além da falta de clareza, mas ainda assim, não são consolidados. Nós não temos aqui políticas de médio prazo, né? Uma política que possa avançar ou começar num governo, terminar no outro, embora haja diferença, mas não há um entendimento de que a segurança pública seja um problema, se não o maior problema, mas um dos principais problemas do Brasil. Então, demora a acordar, e não digo isso não só do governo estadual, mas do governo federal, com toda a boa vontade que a gente vê, e toda a mudança que houve, mas está na hora de acordar e concretizar com práticas mais efetivas essa consciência, né? A partir de uma autocrítica, né? Porque muito se acreditou que você resolvendo parte social, você resolveria parte da segurança, parte do problema de violência. A gente não verificou nem nos melhores momentos econômicos pelos quais passaram a sociedade brasileira, infelizmente. Então, há alguma coisa que precisa ser observada com clareza, com entendimento, com relação à segurança pública e os problemas estruturais que nós temos encarado no Brasil. E o derramamento de armas promovido por Bolsonaro, só para também jogar para ele essa parte do latifúndio, né? Qual é o peso que isso tem nessa situação que a gente está vivendo? Eu vou pedir só para o Coronel ser breve na resposta, porque a gente vai precisar encerrar, mas só para fazer o seu comentário, por favor, Coronel. Olha, o governo Bolsonaro não existiu na questão de segurança pública, pelo contrário, foi uma tragédia sem fim. Então, você tem ainda impactos dessa política de segurança, ou falta de política de segurança pública, que favoreceu muito grupos criminosos, né? Então, evidentemente, o derrame de armamento, de armas, impacta negativamente nos números da segurança pública, e isso também contribui de forma muito determinante nesses problemas. Então, todo esse acúmulo, né? Mas está na hora da gente mudar isso, e mudar com práticas efetivas, entender esse problema e entender que é um problema da sociedade como um todo. Não é problema de partido, é problema da sociedade. A gente precisa resolver isso para a gente encontrar o nosso caminho no processo civilizador.
Tá certo. Coronel Robson Rodrigues, antropólogo, consultor de Polícia e Segurança Pública, muito obrigada pela sua presença. Sempre seja bem-vindo aqui no ICL Notícias. Um abraço, até uma próxima. Um abraço e foi um prazer falar com vocês. E repito, sou fã do trabalho de vocês. Parabéns e continue assim. Boa Também noite, vamos obrigado. nos despedir de Chico Alves. Obrigada, viu, Chico? Sempre um prazer te receber aqui às sextas. Um abraço, querido. Obrigado, Gabi. Um abraço para todo mundo e bom final de semana. Boa noite, querido. Seguimos aqui, agora a gente vai conversar com o Guga Noblar e continuar, claro, nessa pauta a respeito das mortes, né? A gente vai voltar a falar da cena do crime, enfim, das investigações que estão sendo feitas. O secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, comentou essa hipótese da polícia, nessa linha de investigação, de que o próprio Comando Vermelho mandou matar os traficantes. A gente tem, inclusive, a arte do que disse o Capelli. Vamos dar uma olhada para a gente poder trazer aqui o destaque. Ele disse o seguinte: o Brasil possui leis, possui regras, tem um Estado de Direito que precisa e será respeitado. Não tem cabimento a gente dizer que organizações criminosas cometem um crime e elas mesmas resolvem esse crime. Guga, depois também teve a fala do Cláudio Castro, enfim, mas quero te ouvir a respeito dessa colocação aí do Ricardo Capelli em entrevista para a Globo News. Boa noite, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, meus queridos Chicos e essa audiência maravilhosa. Pois é, o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro é que a gente está vendo que o poder paralelo já tomou conta. Não só eles que decidem se você vai ter segurança ou não na cidade, como são eles que elucidam essas questões de crimes na sequência. São eles que dizem, né, o que aconteceu e são eles depois que julgam aqueles que teriam cometido os crimes. Foi isso que se desenrolou aqui no Rio de Janeiro. Porque essa versão da Polícia Civil que a gente está ouvindo, de que aconteceu um engano e que quem cometeu esse engano foram esses milicianos que se aliaram ao Comando Vermelho lá na Gardênia, que seria o Lesk, o BMW, o Rian. Essa versão, na verdade, é a versão da própria facção, do próprio Comando Vermelho. Quem contou isso foi o Comando Vermelho. Não dá pra gente acreditar que a Polícia Civil, em 24 horas, conseguiu elucidar tudo. A gente sabe que a polícia rastreou aonde foi parar o carro que cometeu o assassinato. E o carro foi até a Cidade de Deus, área controlada pelo Comando Vermelho, exatamente corroborando essa versão, que seria o grupo que se aliou aos milicianos da Gardênia, milicianos que foram assassinados, que foram os que confundiram os médicos com outros milicianos e cometeram esse erro, esses assassinatos que teriam sido, portanto, que cometeram por engano, e por conta disso, o Comando Vermelho de dentro da cadeia, os seus líderes de dentro de Bangu 1, fizeram uma videoconferência. Isso já está rolando, esse papo já está rolando desde ontem. Hoje, inclusive, o G1 confirmou essa história, né? Que agentes da AP confirmaram que teve, de fato, essa videoconferência e os caras decidem o final, o destino daquele que seria o autor do crime, que são esses milicianos, o Lesk, o BMW, o Rian, e passam essa versão para a Polícia Civil. Essa Polícia Civil agora está quase que dando como encerrado o caso, pelo que a gente ouviu hoje do Cláudio Castro, o governador do Rio, ele parabenizando a Polícia Civil, dizendo que está elucidado, em 24 horas conseguiu elucidar. Na verdade, quem elucidou em 24 horas foi o Comando Vermelho. Quem contou essa versão de que quem cometeu os crimes foram esses daí, foi o Comando Vermelho. Quem matou, julgou e matou, foi o Comando Vermelho. E quem depois, inclusive, informou, a gente sabe que eles informaram para a polícia isso, que esses seriam os assassinos, colocaram os corpos deles em 2 carros, um carro com 3 corpos e outro com 1. Eles foram assassinados no Complexo da Penha e foram levados depois para a porta ali da Gardênia, e o outro carro foi deixado ali em outra área ali da Zona Oeste, mas enfim, foram eles que fizeram tudo, eles que julgaram, eles que executaram e eles que passaram essa versão que a gente por hora está levando como a mais crível, que é a do engano. Porém, a gente precisa que tenha uma investigação
profunda, célere, e, enfim, das polícias. Porque o que a gente está vendo agora é a polícia mirando essa versão que foi passada pelo Comando Vermelho, que pode ser a versão correta, mas que é muito estranho, né? A gente vê que quem está elucidando não é o Estado. E, Guga, teve inclusive bolsonaristas, né, querendo tirar uma casquinha. O Fábio Weingarten escreveu no antigo Twitter, no X, né, o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, o seguinte: quem sabe um general 4 estrelas no Rio, punho de ferro, ao lado do governador, põe a ordem na casa. Apenas pensando alto. Claro que ele está fazendo uma referência ao Braga Neto. O Chico cotado para ser candidato a prefeito do Rio. O Chico deu a ficha dele, aí deu o recado todo. Eu acrescentei a questão do escândalo dos coletes da balística. Ou seja, o que não é uma fartura de escândalo, de provas que a intervenção do general foi uma derrota. E foi um fiasco, tanto que aconteceu o assassinato de Marielle. Diga, CP. Caraca. Olha, esse general, esse tal de Braga Neto, lá de Belo Horizonte, ele tem que responder, tem que ser apurado e responder por corrupção na venda daqueles coletes, aquela história mal contada. Tem que responder sobre assassinato, que foi a tropa dele que fuzilou um músico aqui no Rio de Janeiro. Exato. E outras mortes que aconteceram na época. Tem que responder pela omissão no caso Marielle Franco. Tem que responder pela parceria com o senhor das armas e da morte, Jair Bolsonaro. Esse cara quer ser prefeito do Rio de Janeiro, Ele é candidato a Bangu. Se fosse Brasília, Papuda. Aqui, Bangu. E eu espero que, nessas investigações aí da Polícia Federal, chame-no para depor, já que na CPMI ele acabou não indo, né? Golpista também, golpista. É isso, eu acho tudo isso um absurdo. Nós estamos vivendo uma coisa surreal no Rio de Janeiro, completamente surreal. Sabe? Não vem, Secretaria de Segurança Pública. Os bandidos resolveram acabar com o problema. Matamos os caras que mataram e acabou. E não mexam com a gente. Pelo amor de Deus. A polícia, Guga, ela só fez assessoria de imprensa. O Cláudio Castro, o governo soltou a nota em nome dos traficantes, em nome de milícia. Só saiu a nota oficial, dando como certo e como oficial a versão que a gente sabe até agora. É muito absurdo. Você não tem uma perícia, você não tem nada. Você não tem ninguém. Ninguém viu, nem recolheu os cartuchos lá, as balas, sabe? Nada. Ninguém colocou um aparelho sequer na mesa que eles estavam. Não tem nada. Tem que mirar na cabecinha, Chico. Tem que mirar na cabecinha, como dizia o Witzel. Só quando mira na cabecinha errada. Sim. A zebra, né? Desculpa, Guga. Total. E para completar esse Lesk mesmo. Dizer que esse Lesk que foi o assassinado. Mas fala, Chico, depois eu termino. Um detalhe político. O Cláudio Castro esteve na semana passada em Brasília, passando o chapéu lá com o Fernando Haddad. O estado do Rio está na pior economicamente. E na campanha para não atingir o Bolsonaro, o Cláudio Castro mentiu a campanha inteira, dizendo que o estado do Rio estava bem, estava com as finanças equilibradas. Agora ele está passando o chapéu em Brasília. Imagina esse estado, da forma que está, ainda quebrado economicamente. Meu Deus do céu. Muito boa essa ponderação. Muito bom a gente colocar isso. Diga, Guga. Exato. Não, e tem que conferir, de fato, se foram esses que cometeram esse assassinato dos médicos. Seus mandantes são os chefões da milícia da Gardênia, que seria o Lesk, esse grupo aí, equipe sombra dele, que teria o BMW. Outro chefão é o BMW, aí tem esse Rian, que também estava no meio. Mas conferir. Ontem, na madrugada, quando começou a rolar os primeiros papos de que seria o Lesk, e que estava tendo uma videoconferência, que tinha tido uma videoconferência, isso tudo eu vi na madrugada, bem antes da mídia atrás, porque tem mais underground no próprio Twitter, que é de gente que está lá no meio e que twitta essas coisas, é muito insano isso. Então, assim, eles já estavam dizendo, e aí nessa deles dizerem isso, que ia ter o jogo, e que
eles iam para cima de quem tinham matado os médicos, eles falaram, vão para cima do Lesk. E aí começou a rolar um papo deles dizendo, porra, é sempre o Lesk já morreu 3 vezes esse ano. Eu lembro que eu fiquei pensando nisso, e aí depois foi o Lesk. Mas enfim, esse Lesk, pelo jeito, já foi usado em outras histórias também. A questão é você realmente investigar se foram esses caras, se foi de fato isso que ocorreu, porque por hora essa é a versão do Comando Vermelho. A gente está comprando a versão dos criminosos, que pode ser a versão correta, reforço isso. Mas não é a versão do Estado, não é a versão oficial, não pode ser a nossa. Enfim, a gente precisa de uma investigação do Estado que confirme de fato isso daí e vá para cima dos que executaram agora o Lesk, porque o Lesk tinha que pagar com prisão. Esses que mataram agora vão ficar impunes também? Tem também... Mas o Estado tem alguma versão? O Estado não tem versão nenhuma. O Estado está doido para se livrar disso, né? Ele e as polícias, vamos nos livrar. Mataram aqui, mataram ali, acabou, não se fala mais nisso. Polícia Federal, muito obrigado, volta para Brasília e vamos esperar que continuem só matando pobres e pretos na periferia e bandidos. Aí não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tudo como dantes no quartel de Amares, é isso. Exato. A gente tem informação também do 4º médico, né? Hoje, o único que sobreviveu a essa tragédia, mesmo levando 14 tiros, gente. Ele postou uma mensagem no Instagram. A gente tem a imagem dessa mensagem que ele postou, dizendo que estava bem, né? Depois de ter passado por uma cirurgia, inclusive uma cirurgia longuíssima, né? De acordo com o que ele publicou. A nossa produção está separando aqui a mensagem. Vamos colocar aqui, por favor. Pessoal, tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto, tá? Valeu pela preocupação, obrigado. Ele é o Daniel Proença, né? Esse é o Daniel Proença em novo encontro com a vida, um médico sobrevivente da tragédia no quiosque da Barra, se comunicando com gestos e palavras, aí pelo que a gente tá vendo no Instagram. Ele disse que teve algumas fraturas, nasceu de novo, né? Tem que tirar documento tudo de novo, porque é outra vida, é outra... Agora, que salvação. Ele precisa, justamente, ele precisa ser protegido agora também, né? Sim. Porque vai, assim, não se sabe se houve palavra nenhuma, se alguém falou antes dos tiros. Pelo visto, não, mas é a grande testemunha da história toda. É bastante preocupante. Não, parece, Gabi, que a versão final, definitiva, vai ser essa dos bandidos mesmo. Matamos o cara errado, o chefe falou, agora mata os que mataram. Sim. Acabou, ele não tem mais risco nenhum para ele, porque já morreram os caras. Ele não tem. Ele vai dizer o quê? Eu vi fulano, ciclano, e daí? Já morreram mesmo? Sim, não vai. Até porque também não deu tempo ver nada, né? Imagina, foram 30 segundos. Menos de 30 segundos, né? De bala. Menos de 30 segundos. E falando também em facções criminosas, né, e também golpistas, teve uma anotação encontrada aqui no celular da delegada da Polícia Federal, Marília Ferreira, ex-braço direito de Anderson Torres, né, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, aquele da minuta do golpe, vocês já conhecem toda essa história, afirmando havia uma certa pressão após o primeiro turno das eleições para que ela indicasse uma relação do PT com facções criminosas. Esse material ele foi entregue pela Apple, né? Tá com a CPMI do golpe nesse momento. A gente tem um trecho dessa anotação também. Não, a gente não tem esse trecho, mas eu vou ler aqui. Havia uma certa pressão para que eu fizesse um relatório que indicasse a relação do PT com facções criminosas, porque havia alguns indicativos disso, mas não fizemos porque não havia comprovação. Então, nas anotações da Marília, diz que Torres estava especialmente preocupado com o Nordeste, onde Lula ganhou com uma ampla margem, né, Chico Sá? O mais maluco é que eles, como se precisasse ter alguma comprovação, eles soltaram do mesmo jeito, escorreu na campanha. Saiu na campanha que o PT era ligado a PCC, Comando Vermelho, escambau, saiu de lá.
Não precisou comprovação. Aí já parece até uma defesa, né? Não teve comprovação, então não soltamos. Saiu, eles veicularam a campanha. Mesmo. Veiculou, assim, fartamente. Inclusive, esse discurso nos chats de extrema-direita foi só o que deu. A rodo, então, né? O senhor Anderson Torres soltou isso sim. O comando da campanha do Bolsonaro soltou isso. Sabe, não, com nenhum pudor, ninguém tem vergonha na cara. Olha, tinha naquele comitê. O PT e o Lula não condecoraram bandido miliciano, não. O Lula não era vizinho de assassino de Marielle, né? O Lula não era vizinho de assassino de Marielle, nem o filho do Lula namorou filho de assassino de Marielle. Quer dizer, esse povo tem nada para falar, não tem proposta nenhuma para o Brasil. Trouxeram o signo da morte para o país, distribuíram armas, instilaram o ódio, mataram com cloroquina. Olha, devia enfiar o rabo no meio das pernas e cair fora. Chico, mas eles estão tentando... Eles estão tentando aproveitar esse momento para vender uma ilusão. Que segurança a gente tinha até 9 meses atrás? Nenhuma. Mas essa história, a Marília Ferreira, ela era braço direito do Anderson Torres, delegada da Polícia Federal. E ela, junto com o Anderson, além do Silvinei Vasquez, estão sendo investigados por conta daquelas que foram feitas para atrapalhar os eleitores exatamente nesses lugares, que aí tem esse papo dela estar sofrendo pressão para até incriminar o PT, bababá, esse papo todo tem esse período. Então ela está no meio dessa história se ela foi atuante, ela é uma das principais envolvidas. Anderson Torres e do Silvinei ela é a terceira maior nome aí envolvido nessas blitz. Então, assim, eles estavam querendo buscar um meio de criminalizar o PT, estavam querendo buscar um meio de dizer que o PT estava comprando voto, porque a intenção era criar esses obstáculos durante o dia da votação. E aí ele tinha ela ao lado dele, ela foi a que fez aquele mapa da Bahia, mostrando os locais onde o PT teve 75% de votos. Então, ela, de estar ali mostrando que estava sob pressão para incriminar o PT, ela criou o mapa, não foi nem um argumento, que argumento eles não tinham, mas ela que criou o mapa de onde deveriam acontecer as blitz, foi ela. Então ela está bem no meio dessa investigação, é o braço direito do Anderson Torres, tem tudo para se dar mal junto com ele, e é mais um indício de que eles estavam tramando um jeito realmente de ir para cima do PT. E no meio dessa história eles tentaram empurrar também o então diretor da Polícia Federal, que era o Márcio Nunes. O Márcio Nunes era o número 2, o secretário executivo do Anderson Torres do Ministério da Justiça, era o número 2 do Anderson Torres no Ministério da Justiça. E ele foi colocado para virar o diretor da Polícia Federal. Só que ele também, neste momento das blitz, ele também é pressionado pelo Anderson Torres para mandar gente da Polícia Federal para ajudar nas blitz. E ele se nega porque ele pergunta para o Anderson se ele tem algum tipo de relatório de inteligência, de investigação que comprovasse tinha algum tipo de crime sendo cometido, crime eleitoral, que pudesse justificar o envio dos agentes da polícia. Como ele não teve esse relatório de inteligência, não teve essa resposta, ele se negou. E aí quando ele se nega, também agora foi descoberto nessas mensagens de telefone, o Anderson já passa a ameaçar e a dizer para ela, para tirar o Márcio Nunes do comando da Polícia Federal, o Bolsonaro se reelegesse. Ele dizia isso, ele falava que gostava muito do Márcio Nunes, mas que o Márcio Nunes não tinha, enfim, sido neste momento, que ele precisava de alguém mais firme, que não teve, portanto, a complacência daquele que era o diretor da Polícia Federal e ia trocá-lo se o Bolsonaro se reelegesse. Mas a Marília não, a Marília estava no grupo até o final. Essa daí, pelo jeito, fez parte de todas as tramas que o Anderson Torres, junto com o Silvinei, colocaram para frente. Ô Guga, só uma coisa, essa Marília, que você falou aí, é que fez os mapas para mostrar onde o Lula teve votação e para dirigir esse pilantra aí que chefiava a Polícia Rodoviária Federal, Vasquez, né? Para o Vasquez fazer as blitz, Silvinei Vasquez, e impedir os eleitores de votarem em Lula. Foi essa mulher aí. Agora essa mulher aí quer falar agora. Quando foi chamada na CPMI, ela correu lá no Supremo
E conseguiu. Né? Acho que um daqueles 2 ministros bolsonaristas que tem lá conseguiu uma licença que ela não era obrigada a depor, né? Ficar em silêncio, não. Ela não queria depor, ela não quer pergunta. Sim. Sabe? Ela não quer pergunta. Pilantragem, o nome disso é pilantragem. Né? Agora ela quer falar. Só deve falar sendo inquirida numa comissão parlamentar de inquérito ou na Polícia Federal. Essa é outra que eu quero ver reinando de rainha, de abelha rainha lá na colmeia, viu? Boa, Chico. Guga, obrigada por hoje. Bom descanso para você. Bom final de semana, querido. Um beijo. Obrigado, galera. Só um aviso. Graças a vocês, a comunidade do ICE, a todos os meus companheiros do CL, eu tô na final do Prêmio Best, que quando começar de novo a votação, eu volto a incomodá-los, mas quero agradecê-los aí. Galera, obrigado muito aí pela força, porque sem o CL eu não tava lá. E até segunda-feira, tamo juntos. Beleza, boa, depois Guga, você traz as informações para o pessoal votar. Um beijo. Beijo. Vamos chamar o Pedro Barciela, ele vai contar para a gente como é que foi a reação das redes sociais, a execução dos médicos no Rio de Janeiro. Pedro Barciela já está entre nós. Boa noite para você, Pedro, querido. Obrigada. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico Pinheiro. Parabéns, Chico Sá. Prazer estar falando aqui com vocês. Prazer falar com vocês mais uma vez. Gabi, o interessante desse episódio foi observarmos 2 movimentos distintos, né? A gente trouxe, inclusive, um gráfico com o volume de menções de determinadas abordagens durante essas últimas 48 horas, né? A gente teve, no primeiro momento, foi um movimento espontâneo, que foram de usuários já, enfim, a história nos calejou, né? Então, esperando que fosse, mais uma vez, um assassinato ligado a milícias e, talvez, com motivação política lá no Rio de Janeiro. Então, logo nos primeiros minutos, nas primeiras horas, a gente viu um pico muito grande de menções à milícia. E o interessante foi ver o bolsonarismo partindo para uma outra reação. Talvez pela primeira vez ao longo dos últimos anos, eu observei nas redes um bolsonarismo acuado, sem entender muito bem como ele lidaria com aquela situação. Tanto é que nas horas seguintes à notícia da execução, dos assassinatos, né, nós vimos diversos atores centrais do bolsonarismo decretando condolências, pedindo calma, falando que aquilo precisava de fato ser investigado. Tamanho a reação negativa nas redes sociais e o impacto que teve de menções ligadas à milícia e, enfim, sabemos o histórico do bolsonarismo com a milícia na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Horas depois, o que a gente observa é uma tentativa dentro do bolsonarismo ainda de começar a culpar o Flávio Dino pelo que teria acontecido. O Flávio Dino sempre vai ser um ministro-alvo desse movimento bolsonarista. E, de certa maneira, a gente observou nas redes sociais uma espécie de alívio do bolsonarismo quando isso foi atribuído a uma ação ali do Comando Vermelho, né? Então, houve bastante essa relação de, enquanto podia ser a milícia, a gente tinha um campo anti-bolsonarista acusando o bolsonarismo. Quando passou a ser identificado como provável autor pessoas ligadas ao Comando Vermelho, observa-se uma mudança no cenário. A gente vai ter, então, o bolsonarismo acusando a esquerda de sempre passar pano para direitos humanos, para tráfico, para traficantes, para criminosos. Então, esse sinal ele se inverte acompanhado de uma sensação de quase que tranquilidade, né? Quase que alívio dentro do bolsonarismo, que não teria que lidar, mais uma vez, com essa correlação com os milicianos lá do Rio de Janeiro. Por outro lado, esse movimento quase que orgânico, é verdade, mas quase que atabalhoado de tentar criar um julgamento precipitado do envolvimento de milicianos e uma morte possivelmente ligada a questões políticas lá no Rio de Janeiro, colocou o campo antibolsonarista e parte da esquerda num movimento reativo, horas depois do início das investigações, né? Então, a tentativa de questionar essa ideia do foi por engano, né, tendo em vista que o foi por engano aqui é de fato questionável, é uma morte, a morte não foi engano, ela aconteceu de fato, né? Mas o campo antibolsonarista ele teve que lutar contra alguns fatos nas horas seguintes, justamente porque talvez lá no começo faltou essa calma nas redes sociais que o bolsonarismo teve. O bolsonarismo, de novo, atores como Flávio Bolsonaro e algumas outras figuras muito importantes dentro do bolsonarismo correram a prestar condolências para a deputada Samia Bonfim e para os familiares dos outros que foram assassinados dentro do campo antibolsonarista. A gente não viu esse movimento inicial de calma, de tentar entender o que tinha acontecido. O resultado foi, horas depois,
a gente viu atores da esquerda tentando lutar contra alguns fatos que apareceram aí e, de novo, entrando no modo reativo. Talvez um assunto desnecessário, né? A primeira reação é sempre nas redes sociais, né? As principais teorias da conspiração começam todas lá, todas as hipóteses são levantadas lá. Tudo é plantado por lá. Agora, eu tenho uma curiosidade, Pedro. Essa preocupação toda dos atores mais importantes do bolsonarismo, você citou o Flávio Bolsonaro, de correr e dizer, opa, não temos nada a ver com milícia. Isso significa que o assunto milícia está muito colado em Bolsonaro, né? Falou milícia, automaticamente você visualiza Bolsonaro, bolsonarismo e etc, né? Exatamente, Chico. Por isso que eu digo que houve uma espécie de alívio dentro do bolsonarismo quando o principal ator dessas investigações passou a ser o Comando Vermelho. A partir do momento que houveram os assassinatos, e é interessante observar isso, a gente tem um cluster, um agrupamento no Twitter muito específico, que são usuários que cobrem a questão de comunidades, favelas e milícias e traficantes no Rio de Janeiro, né? E são perfis pesados, porque eles compartilham imagens além das notícias, quem está sendo caçado, quem não está sendo caçado, quem está invadindo o quê. E quando esse movimento começa a aparecer nesses perfis especializados, lá pelas 7 da noite do dia de ontem, a gente já vê o bolsonarismo correndo para esse outro lado, que é ligar o Comando Vermelho ao Flávio Dino, dizer que o Flávio Dino visitou uma comunidade, e isso seria uma causalidade para o envolvimento do governo federal com o Comando Vermelho. A gente viu a fake news do boné do Complexo do Alemão sendo, mais uma vez, resgatada, aí sim por atores bolsonaristas do segundo escalão, que tentavam ligar agora o governo federal ao caso, sendo que no começo eles tentaram evitar. Então, a palavra milícia, quando ela aparece no primeiro momento, ela de fato causa um impacto, né, dentro do bolsonarismo. Por outro lado, é muito complexo o campo do antibolsonarismo a todo momento trazer isso. Porque caso isso não se comprove, como aparentemente é um dos indícios, vai ficar muito difícil conduzir essa discussão e dialogar com o restante da população, partindo para fora dessa polarização já tão chata, né? Muitas vezes é tão viciada, tão cansativa. Então, esses vícios, essas facilidades do debate, que é, de fato, apontar as ligações do bolsonarismo com a milícia, muitas vezes acabam por interditar o debate no médio e longo prazo. É isso aí, Pedro. Querido, obrigada. A voz do povo é a voz de Deus. É por isso que o povo se refere a certa família como familícia, que é mais ou menos isso mesmo. É isso aí, Pedro Baciela. Obrigada, querido. Um beijo, até uma próxima. Ligação direta. Pessoal. Obrigado, querida. Chico Sá, você vai trazer uma discussão aqui bastante importante agora pra gente, né? A respeito de desigualdades. Teve uma história aí, né, de um bilionário. Gabi, eu acordei hoje, eu não acreditei. Primeiro eu vi o Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, que é meu amigo lá do Recife. Ele postou, como assim, vão fechar Fernando de Noronha para um casamento de um bilionário, milionário, seja o que for? E é isso mesmo. Eu corri atrás para ver o que era, e exatamente isso aí. Bilionário brasileiro fecha Fernando de Noronha para casamento. Uma ilha que é administrada por um governo de estado, pelo governo de Pernambuco, ela é simplesmente tomada por esse casamento. Vai ser um período de 10 dias, o casamento já começou na quarta-feira, todo dia tem uma festa e um evento diferente. Amanhã é o altar mesmo, que é a parte mais, digamos, mais quente aí do casamento. Mas, por exemplo, se você é turista, ou se você é um cidadão de Fernando de Noronha, se é um ilhéu, você não pode, por exemplo, no dia do casamento amanhã, circular na área da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Então, é um absurdo, é uma festa que é privada, que acaba com a noção de Estado, de público. Sabe? O aeroporto vai estar voltado todo para receber esse pessoal. Então, isso eu achei que é uma crônica de desigualdade assim absurda, sabe? Esse rapaz que é o Henrique do Bulgars, vai casar com a Laura Fiuza, que é também da área de tecnologia. Ele tem essa Brex aí que está na camiseta dele. É um desses jovens milionários brasileiros daqui de São Paulo que fez fortuna ali no Vale do Silício, com empresas de tecnologia, startups, esse universo aí. Ele é dono
dono de simplesmente 7 bilhões, é um dos brasileiros mais ricos. Gente, mas você não pode. A ilha é pública, né? Chico, a ilha é pública, a ilha não é do cara. Como assim não vai poder circular em Fernando Noronha porque um bonitinho resolveu casar lá e aluga a ilha e é assim? E eles reservaram suíte em pousada de luxo, né? Ali. Eles ficam donos da ilha. Diária que pode chegar a R$5.000, tá? Tudo a brincadeira, é por aí. Mas a minha bronca, Xará, a minha bronca é na questão de ser uma ilha pública. Aliás, é uma ilha que está precisando de cuidado e não de despejar esse povo todo lá do dia para a noite para tomar conta da ilha. É uma ilha que tem... É muito delicada a questão ecológica em Fernando Noronha hoje, uma ilha que requer cuidado, que requer a contramão disso que está acontecendo, sabe? Chico, é um parque nacional. É um parque nacional tombado. Exato. Né? Boa, Chico. Parte do estado de Pernambuco. Eu gostava muito de ir a essa ilha. Um xará nosso, Chico José, meu querido irmão de Recife, jornalista da Globo, me levou e eu fui batizado como mergulhador aí, fiz curso de mergulho aí. A gente mergulhava, era uma delícia. A gente ia para aí, eram casas simples. Depois que a Ilha de Caras, que você virou Ilha de Caras, os famosos Chicos, os ricos foram para aí, o Luciano Huck da vida e os Diniz e mais não sei quem, eu não quero mais ir, eu não quero mais lembrar de Noronha. Noronha está tomado por esse tipo de gente. Gente muito chata, sabe? Gente metida a besta, gente que se acha demais e que ocupa o espaço público como se fosse privado. Aliás, o Brasil sempre foi privado para eles. Eu quero lembrar aqui, eu não sei se a gente tem, Gabi, pergunta aí se a gente tem um trechinho que eu tinha pedido do discurso do ministro Luiz Roberto Barroso de ontem, na saudação. O que ele falou de desigualdade, né, Chico, por conta do aniversário da Constituição. Vamos pedir para o pessoal aqui colocar, a nossa produção colocar. Eu pedi para separar esse trecho do Barroso, vamos ouvir. Boa, tá muito dentro da história aí. Eles estão separando aqui. Eu vou completar. Isso, boa, Chico. Ainda temos que enfrentar agora, sistema que existe no Brasil, 30% da população em insegurança alimentar. Ainda temos desigualdades profundamente injustas. 6 pessoas no Brasil possuem a riqueza da metade da população brasileira. 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. E, portanto, é preciso ter olhos para a desigualdade e como ela afeta as relações na vivência brasileira. Olha, é isso que eu queria dizer. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Sabe? 100 milhões. Isso está errado. Isso não pode continuar assim. E essas 6 pessoas tomam o que quiserem. A ilha de Fernando Noronha, as praias, controlam tudo. É por isso que a gente vive com tantos problemas, com criminalidade, com violência, porque estas 6 pessoas têm tudo. Tem segurança para eles e os amigos, e o resto dos brasileiros que se danem. Dofam-se, como diz a minha irmã, dofam-se o Brasil e os brasileiros. Os 6, é isso que nós precisamos combater. É isso aí, Chico. Contra isso que a gente precisa se levantar. Não é possível que 100 milhões de pessoas que trabalham ou que sofrem nesse país não conseguem ter mais dinheiro, mais poder do que 6 brasileiros que aparecem nas revistas como homens de sucesso, como heróis, pilantras, que quando botam a mão nas grandes empresas, vive aí loja americana, o que eles falam? Boa, a custa Chico. de quê fizeram? A custa de quê fizeram um patrimônio desse tamanho, hein? A custa de quem? Do suor e de sangue de quem? É isso, é meu protesto. Gostei, ministro Barroso, parabéns. Boa, não, o ministro tocou numa questão muito séria e aí eu aproveito para falar do que aconteceu, e é outro capítulo de desigualdade. Outro caso, lembra daquela multa para o Neymar? Para o jogador de futebol Neymar, que agora está na Arábia, de 16 milhões. De 16 milhões da... Posso só complementar a sua informação, Por favor. Chico? Porque saiu agora há pouquinho, esse bilionário aí, que é o dono da Brex, ele foi notificado pela justiça na véspera do casamento lá em Noronha. Ele vai dar uma festa com o Alok, né? Maroon 5, e foi surpreendido por um oficial lá na pousada dele, né? Finalmente tem justiça, né?
posso ser dono da ilha porque eu tenho bilhões, é uma ilha que é pública, que é administrada por um governo de estado, eu posso chegar, agora eu sou o dono? Não pode, cara. Não dá. É como o Neymar em Mangaratiba, que recebeu aquela multa de 16 milhões. Sabe o que aconteceu com aquela multa? Ficou todo mundo dizendo que era alta, tá? Um juiz local, o senhor Richard Robert, guarda esse nome, foi lá, simplesmente rasgou a multa. E sabe o que ele fez? Aplicou a multa ao contrário, a multa para a Secretaria do Meio Ambiente. Pagar 10 mil por dia se insistir com a multa ao Neymar. Então, olha o lago aí, que é um lago que fere totalmente qualquer regra de IBAMA, qualquer regra de meio ambiente. Então, o juiz inverte, perdoa o Neymar, rasga a multa e obriga a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura a pagar 10 mil por dia a cada dia que não cumprir a história. Então, é esse tipo de coisa, sabe? É um país que quem tem muito dinheiro vai e aluga a natureza, destrói tudo e fica como quer. Ainda bem que bom que você leu essa notícia aí, que apareceu um bem abençoado homem da justiça para dizer, parece que pelo menos vai ter um desfecho que talvez seja positivo aí, né? Exato, uma fiscalização. Coincidência, né? Logo o Neymar, que é bolsonarista. Sim, esses patriotários pensam assim. Aí Valdez, um patriotário aí. Nós, patriotas, que pensamos na maioria do povo brasileiro, não suportamos esse tipo de abuso, não. Não suportamos. O juiz que apoia isso está no mesmo rumo. Pelo amor de Deus. Né? Pois é, ficou barato a parada. E aí, esse lago artificial aí que foi construído na casa dele, ele tinha sido interditado, né, no começo por infração ambiental, e aí no fim das contas teve essa história que você contou. O cara perdoado. E a multa voltou contra a Secretaria do Meio Ambiente. Se não cumprir a história. Está tudo invertido, realmente. Vê que loucura. Então eu posso chegar, eu faço o lago do jeito que eu quiser, eu posso desviar rios, eu posso fazer qualquer coisa. Você não lembra, Chico? Aquele fiscal queria impedir Bolsonaro e o amiguinho dele, o Queiroz, de pescar lá em Angra. Foi demitido, foi punido. Sim. O fiscal do IBAMA, fiscal que falou aqui, o senhor não pode pescar. Estava o Bolsonaro com o miliciano lá, o Queiroz. Exatamente. Depois o cara foi punido. Punido. Exatamente. Então são episódios, né, que mostram o que traduz ali, mostra a imagem o que o ministro Barroso acabou de falar. É inacreditável, Chico. Muito bom. Que bom que você trouxe essas histórias também para a gente refletir sobre essas desigualdades, esses donos de ilha. Isso aí. Vamos para os melhores momentos do ICL Notícias, segunda edição dessa semana? Vamos ver quais que foram. Por que o gado entrou no palácio? Porque a porta estava aberta. Por que o gado saiu do palácio? Porque tinha entrado, né? Não, e o psicólogo aplicou uma também que estava fazendo um laboratório lá, estudando a mente urbana na hora da quebradeira. Depois que se passar esses processos contra os bagrinhos, contra esse bando de bucha de canhão, vai ser a vez de se chegar aos autores intelectuais, ao mentor. É aí que pesa, é aí que podem pegar Jair Bolsonaro. O Estadão está perdido nesse sentido de pau no governo e pronto, não tem outra linha. É uma ideia fixa, é uma obsessão. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é gravíssimo e isso traz à tona, faz com que esse tumor estoure na cara de todos nós. A única forma de enfrentar o tráfico é a descriminalização das drogas. Parte da mídia repetiu aquele discurso, né? Não é nem um argumento, é um discurso de que o governador Tarcísio aqui em São Paulo, de que a população aprovou as privatizações quando elegeu o Tarcísio. Eu, inclusive, ontem já trouxe a informação de que isso não é verdade, porque quando a gente fala de privatização, a gente está falando principalmente da capital paulista, e na capital paulista quem foi o mais votado foi o Fernando Haddad. O problema é que o Tarcísio e todos os privatistas e todos os fanáticos do neoliberalismo vendem a privatização como a solução para tudo, o que não é verdade. Vários setores que foram privatizados por governos na Europa, né, essas privatizações foram revertidas. Tem uma coisa, Chico, que mete, viu, Gabi, que mete medo em políticos.
é povo na rua. Eles morrem de medo de povo na rua, principalmente quando uma eleição se avizinha. É preciso que comecemos uma organização da sociedade para dizer basta, porque a fome do Centrão é insaciável. Ela não tá de brincadeira. Hoje ele explica até o que Freud não conseguiu. Ninguém está preparado para aceitar como bem-vindo aquilo que é sofrimento, né? Mas você tem que acatar isso em você para você superar. Acho fantástico. Excelente os nossos melhores momentos, né? E fechando com chave de ouro, né? Uma frase tão bonita que Chico Pinheiro trouxe aqui também. Uma acalmada também, a semana muito pesada. Muito pesada, então é bom a gente voltar e ter essa última palavra para a gente fechar nossa sexta-feira, viu, Chico Pinheiro? Queridos. Isso, querida Gabi, obrigado comunidade CL. Meu querido irmãozinho, Chico Sá, parabéns, paz e bem, como dizem os franciscanos, nossa turma, paz e bem, pleno de fraternura, Xará. Obrigado, meu querido. É isso aí. Muito obrigado. Celebremos Valeu. Chico Sá. Antes da gente encerrar e antes de eu dar o meu beijo final para vocês, quero chamar para aula aberta, gratuita com o Edu Moreira. 3 regras para investir com resultados. A gente está vendo aí na tela como entender as regras essenciais. Você vai descobrir nesse curso para ter resultados nos seus investimentos, mesmo que você seja iniciante, né, nessa aula. Mas é um verdadeiro curso, né? Eu já assisti cursos de 1 hora de Dudu Moreira, que assim, você aprende tudo. Que não entende nada de finanças. Lá eu entendo. Com o Edu eu consigo compreender. Ainda que você seja iniciante, você compreende, que é o meu caso. Eu sempre... É super acessível. 10 de outubro, 8 horas da noite, então na semana que vem. Mas para isso você precisa se inscrever em edu1.com.br/N2 e também, claro, chamo já os nossos queridos Roberta Garcia e César Calejão, que vão entrevistar a Zezé Polessa, que é atriz, a partir de agora. Meus queridos Chico Pinheiro, Chico Sá, um beijo grande para vocês. Chico no Rio, aí fazendo a roda à distância. O nosso abraço virtual. Chico Sá, meu querido, feliz vida. Continua brilhando. Obrigado por tudo. Um beijo. Obrigado, hoje meu beijo final é para você. Obrigado, querido. E um beijo a você, claro, que nos acompanhou. Até semana que vem. Bom final de semana. Divirta-se. Em 2021, eu gravei um vídeo que viralizou e chocou o país. Um exemplo real de um jovem que tinha pego um empréstimo de R$100 num desses caixas eletrônicos que você vê na rua. Eu mostrei que com a taxa de juros que estava sendo cobrada naquele empréstimo, eu mostrei que em 5 anos, se ele não repagasse aqueles R$100 que ele pegou emprestado, ele estaria devendo quase 14 milhões de reais. Você ouviu corretamente e a conta está certa. R$100 viram 14 milhões de reais em pouco mais de 5 anos na taxa de juros que os bancos cobram para as pessoas que pegam esses empréstimos aí na boca do caixa. É muito mais do que qualquer agiota e é um absurdo isso poder acontecer no Brasil. Existem várias coisas que, se você aprendesse, mudariam completamente a sua relação com o mundo do dinheiro e dos investimentos. E eu separei as 3 principais, as 3 regras para se investir com resultados. E eu vou dar uma aula no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É uma terça-feira, para você poder aprender essas 3 regras. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente você vai poder participar. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. A liberdade de imprensa está para a democracia, assim como o ar está para a vida humana. A gente não consegue viver sem respirar. A liberdade de imprensa é, portanto, o oxigênio da democracia. A gente sabe que censura rima com ditadura. E a ditadura acabou definitivamente com a aprovação da Constituição de 1988. A censura também. Mas tem muita gente que não sabe disso, ou não gosta disso, ou não entende, ou faz que não entende, inclusive autoridades. Para essas pessoas e para essas autoridades, a gente vai repetir
sempre que for preciso, aquilo que já foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. Cala a boca já morreu. Viva a liberdade de imprensa e viva a democracia.